Então agora, nessa segunda parte do vídeo, a gente vai falar então sobre a atividade de linha, que foi desenvolvida por Maria Montessori para promover a concentração dessa criança. Então vamos lá. Maria desenvolveu porque ela observou que crianças gostavam de andar se equilibrando em trilhos. Então ela fez um desenho de linha dentro da sala de aula, que também pode ser imaginário, e onde a criança passava a se movimentar andando literalmente em linha. E nessa atividade de linha tem alguns pontos a serem trabalhados. Trabalhar a atenção da criança, porque essa atividade ela tem que focar a sua atenção no professor, que vai fazer o controle da atividade, né, que vai ditar as ordens. Então essa atividade vai trabalhar essa questão, também fazendo um despertar da consciência dessa criança, de que ela precisa ouvir e colocar em prática. Então, o segundo ponto dessa atividade de linha é com relação à concentração sem esforço. O que é essa concentração sem esforço? A criança ela tem que obedecer o comando do professor de andar na linha, né? Mas ela vai andar de forma natural, do seu jeito. Então ela vai ter que concentrar na atenção de andar em linha, mas é o seu andar natural. O terceiro passo dessa atividade é a concentração com esforço. Por que é a concentração com esforço? Além da criança ter que ter atenção nos comandos do professor, ela vai desenvolver também as suas capacidades de equilíbrio. Então ela tem um desenvolvimento motor nessa atividade. Por exemplo, o professor pode pedir para ela andar devagar nessa linha, andar depressa, correndo, pulando de um pé só ou andar para trás, por exemplo. Então, aí já é necessário um maior esforço dessa criança em cumprir essa atividade, porque ela tem que prestar atenção no comando para então tentar executar aquele comando do professor. Depois dessa fase da atividade, né, do passo 3, que é a concentração com esforço, a gente passa para um quarto passo, que é o passo do relaxamento. Então, esse quarto passo, ele é o momento de desconcentração, onde a criança vai fazer alguma atividade mais livre, onde, por exemplo, ela pode dançar, fazendo alguns passos de acordo com a sua vontade. Então, é um momento da criança se expandir. Além da dança, pode ser jogos, dramatizações, canções. Então a criança vai ter aquela oportunidade de ver onde ela tem mais afinidade. E é um processo muito interessante, onde a criança consegue se encaixar no mundo, começar a se conhecer, e é um momento também do professor conhecer a personalidade do aluno. Porque é um momento espontâneo, onde a criança tem a liberdade de fazer o que ela gosta, né? E depois o quinto passo é uma questão de relaxamento. Então, onde se trabalha o silêncio e o relaxar, né? Ele estar tranquilo. Então, esse momento do relaxamento, a gente está trabalhando uma educação interior da criança, porque por meio desse passo do relaxamento, do silêncio, a criança consegue se interiorizar de verdade, ela consegue olhar para dentro de si. E é uma atividade muito boa para se fazer com crianças que têm dificuldade de concentração, porque ajuda muito, porque ela vai seguindo os passos que o professor orienta, ela vai conseguir olhar para dentro de si e se acalmar. E esse ponto, né, é chamado também de lição do silêncio, que tem algumas características, alguns passos que são seguidos. Por exemplo, o primeiro passo é o de imobilidade total. O que quer dizer isso? A criança é convidada a deitar, seja na grama ou seja no colchonete na sala, e ficar quietinho, fechar os olhos e ficar quietinho, sem fazer nenhum barulho, tentando se concentrar. Quando o professor observa que as crianças já conseguiram ficarem nessa imobilidade total,
as crianças são convidadas a ouvir o ruído externo, o ruído da natureza, das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então elas tentam focar o sentido da audição no mundo lá fora, no que está acontecendo lá fora. Depois que elas conseguiram passar por esse ponto, aí a gente vai para uma terceira etapa, que é ouvir os sons internos. O que são esses sons? São ruídos que o professor vai estimular, ele vai tocar na mesa, são ruídos baixos que ele vai fazer, amassar uma folha devagar, tocar algum objeto de forma bem suave para que a criança consiga identificar esses sons. Depois desse ponto, a criança é convidada a ouvir as batidas do próprio coração. Então, nesse momento, exige uma concentração dessa criança para que ali, paradinha, quietinha, ela consiga ouvir os sons do próprio coração. Durante essa atividade, existem crianças que realmente dormem. Elas conseguem cair num sono de tão relaxante que é esse momento. Tem crianças que realmente caem num sono profundo. E que bom, porque aí ela conseguiu se interiorizar o suficiente para conseguir relaxar o seu corpo totalmente. E depois que a criança passa, então, dessa fase de ouvir as batidas do coração, a gente vai para o último ponto, que aí volta bem semelhante ao primeiro, que é a imobilidade e o silêncio absoluto do ser. Então, como ela já passou por essas etapas, essa última, ela vai conseguir parar de prestar atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, ela vai estar imóvel e estar em paz com todo o seu ser. E qual que é a importância de desenvolver dessa atividade? Porque primeiro ela trabalha disciplina. Por que disciplina? Porque ela tem que obedecer os comandos do professor, do educador que está à frente daquela atividade. Segundo, ela desenvolve coordenação e equilíbrio nervo-motor. Outro ponto que acontece é a aquisição da capacidade real de interiorização. Então a criança consegue realmente olhar para dentro de si. Não é só aquela atividade que a pessoa deita, fecha o olho e fica quietinha. Ela consegue olhar para dentro de si de verdade. E um quarto ponto muito importante que essa atividade proporciona, essa atividade da linha, é a questão do professor conseguir identificar as personalidades dos seus alunos que estão ali, vendo quais são as suas preferências, quais são as suas rejeições. Então essa atividade ela tem vários benefícios. E um muito importante também é ajudar a criança na questão da concentração. Como eu já tinha dito antes, para Maria Montessori, uma criança feliz é aquela criança que tem a capacidade de se concentrar. Então, diante do método Montessori, quais benefícios que ele traz para a educação da criança? São vários. Dentre eles, essa capacidade de socialização, porque ela convive com outras crianças, ela aprende a dividir, essa capacidade de autonomia, de conseguir desenvolver as atividades sozinhas, conseguir se desenvolver, e isso estimula a criança no seu raciocínio, na sua capacidade posterior de resolver problemas que são apresentados para ela de uma forma mais tranquila que em relação a outro tipo de educação. Além disso, esse método de Maria Montessori ajuda no equilíbrio emocional da criança, porque a criança ela não é reprimida, ela não tem punição nem premiação. Porque uma atividade quando é premiada, a criança depois, quando ela deixa de ser premiada, quando ela deixa de ser elogiada, ela se sente insegura e incapaz. Isso prejudica o seu desenvolvimento. Então, Maria Montessori não tem nem punição, porque toda criança tem direito de errar e aprender com o seu erro, mas também não tem premiação, porque quando essa premiação deixa de existir, a criança se sente incapaz, insegura, o que prejudica no seu desenvolvimento. Então, o método de Maria Montessori auxilia nesse equilíbrio emocional, de modo que ela se desenvolve bem, tendo um desenvolvimento da sua concentração, da resolução de problemas
e de forma feliz. Ela é uma criança, a criança montessoriana é uma criança feliz, uma criança que aprende bem, se concentra e é feliz. Então ela tem paz de espírito, ela tem uma tranquilidade e então ela tem essa socialização saudável. Ela consegue também ter os seus sentidos bem desenvolvidos, então ela tem a coordenação motora bem trabalhada, o equilíbrio. Além do equilíbrio, ela também tem uma coordenação motora bem desenvolvida, bem amadurecida com relação às demais, devido às atividades que são proporcionadas para ela. E lembrando também que os materiais, eles contribuem para o desenvolvimento da criança. Mas Maria Montessori é bem clara com relação aos materiais. Eles não têm o objetivo de estimular a criança. Os materiais, eles não são materiais para ensinar. Eles não são materiais nem de estímulo, nem para ensinar. Eles não devem ser um estímulo além da vida, porque para Maria Montessori, a vida em si basta para o aprendizado da criança. Aí você vem me perguntar, mas você está falando em um tempão sobre os materiais, o que servem os materiais afinal? Bom, os materiais eles são muito importantes, como Montessori nos explica, porque os materiais eles vão contribuir com a criança para quê? Para organizar na sua mente aquilo que a vida já lhe apresentou e aquilo que ela já absorveu, como a gente viu falar sobre a mente absorvente. Então ela já absorveu esse conhecimento. Esses materiais, eles contribuem para quê? Para que ela consiga organizar esse conhecimento na sua mente, para que fique mais fácil dela assimilar toda a informação que o mundo apresenta para ela. Então, o conhecimento básico, o mundo já entregou para ela. Então, essas atividades contribuem para ela organizar na sua mente. Então, é muito importante ter isso em consideração. Não é o material que vai fazer a criança aprender. É a forma com que eles são trabalhados e como eles são introduzidos na vida da criança. Então, voltando ao que Maria Montessori diz, a vida por si só basta. A vida para a criança já basta. A criança consegue testemunhar a vida nos primeiros anos da sua vida, onde ela observa. Ela consegue testemunhar a vida por meio da observação nos primeiros meses de vida. Ela consegue conquistar a vida, nos seus primeiros anos de vida. Depois ela consegue participar da vida durante toda a sua infância. Questionar a vida do meio para o final da infância e na fase de adolescência, quando começam o porquê, como, quando, onde, quem eu sou. Então ela questiona a vida nessa fase e depois ela contribui com a vida na fase final de desenvolvimento, quando ela já entendeu como é o ambiente, o que é o ambiente, quem é ela e o seu papel no mundo. Então, dessa forma, ela consegue finalizar todo esse processo e apenas com a vida. Por isso que Maria Montessori diz, a vida basta. Então, a gente finaliza aqui o dia de hoje com o método de Maria Montessori. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre o papel do professor e se esse método realmente é eficaz. Até lá, espero você!